Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje vamos ter uma convidada especialíssima para fechar essa série super especial do Outubro Rosa, onde a gente trouxe aqui incríveis mulheres para mostrar para vocês grandes conceitos, grandes histórias inspiradoras aqui. E para fechar toda essa série, eu trouxe aqui ela que, além de nutricionista clínica, que atua na área de oncologia, então ela vai poder falar para a gente um pouco sobre a questão do câncer, prevenção, como que funciona tudo isso. Ela também é sócia da Escola Matriz. Afinal, por mais que não seja uma sócia ativa, ela tem direitos matrimoniais, né, dessa escola, já que é a minha escola. Então, ela tem como sócia aqui na sua segunda participação a minha amada e querida esposa. Seja um grande prazer, um prazer recebê-la aqui novamente, Tainá. Tudo bem? Oi, marido, tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, amor. Vamos conversar um pouquinho sobre a minha área hoje, então. Vamos conversar. Afinal, a gente passou aqui toda essa série aqui falando Outubro Rosa, da conscientização, né, da prevenção contra o câncer de mama. E hoje a gente quer entender um pouco, né, afinal, o que é o Outubro Rosa, né? Para você dizer um pouco para a gente, o que é essa relação, o que é o câncer de mama, né? E antes um pouco, até para você contar como é que foi essa sua relação, né? Como é que surgiu esse seu vínculo com a área de oncologia, né? Que você hoje atua, que gosta tanto, né, de trabalhar nessa área. Contar um pouquinho para a gente entender um pouco mais sobre isso. Claro, amor. Então, vamos lá. Bom, eu fiz um podcast logo no início do MatrizCast, né, e comentei um pouco como foi a minha escolha para ser nutricionista, profissão de nutrição. E eu escolhi a nutrição como profissão. Agora, a oncologia, eu já não digo mesmo. A oncologia me escolheu. Então, foi um pouco sem querer que eu cheguei nessa área. Não sei como funciona nas outras profissões, mas ao fim, né, de uma faculdade, de uma graduação da área de saúde, uma das possibilidades é fazer residência, aprimoramento, que a gente tem uma prática, uma vivência prática bem grande na área clínica. E eu estava perdida, apesar de saber que eu queria ser nutricionista, eu não sabia a área que eu seguiria, né? E aí, então, eu prestei diversos aprimoramentos, porque na época a residência não era uma modalidade tão comum, tinha 1 ou 2 programas de residência. E aí, eu só passei no de oncologia. E por isso que eu digo que a oncologia me escolheu. Eu entrei no curso de nutrição, na verdade, querendo ser nutricionista esportiva, do Corinthians. Mas, né, a vida não quis assim. Né, amor? Para sua felicidade, ainda bem, né? Ainda bem. Aí, no segundo ano de faculdade, comecei a ter uma matéria que chama patologia, que é o estudo das doenças, né? E aí eu me identifiquei muito com a área de doenças. Mas eu sempre trabalhei com obesidade e outros tipos de doença cardiovascular e não me imaginava na área de oncologia. Então, a oncologia me escolheu. Me identifico muito, sou muito feliz e realizada em trabalhar nessa área. E hoje eu vou falar um pouquinho, então, sobre o grande movimento do Outubro Rosa, né? Que mesmo quem não entende nada de câncer já ouviu falar, porque é um movimento mundial, né? Como você mesmo já introduziu, em prol da conscientização da prevenção do câncer de mama. Quer falar algo, amor? Eu posso continuar? Não, pode. É que você parou bem no momento da minha refrescada com uma água mineral. Mas muito bom, muito sabe que eu acho que eu não sabia essa história do Corinthians. Ainda bem que eu só estou sabendo agora, que já não dá para voltar atrás, né? A gente já está com os papéis assinados, né? E também, graças a Deus, não foi para frente, né? Essa profissão aí, né? Totalmente ingrata. Mas a questão, muito bom. Eu acho que essa questão de escolher o que você escolheu e no caminho, né, você descobriu essa paixão, isso é algo muito comum e a gente sempre vê aqui nos podcasts, né? Cada vez mais comum, e quando eu escuto a história dos outros, eu vejo que a grande maioria passa por isso. Mas depois dessa sua introdução, né, muito bonita,
Gostaria de entender, porque eu mesmo tenho muitas dúvidas, né? Por mais, ainda mais que eu não sou, né, do sexo feminino, né? Mas essa questão aí do câncer de mama, como é que ele funciona, o que que ele é, né? O que que é essa prevenção contra o câncer de mama? O que que significa na prática essa prevenção? O que que as pessoas devem fazer, né? Qual que é essa conscientização que essa mensagem do Outubro Rosa tenta passar? Bom, então o Outubro Rosa é um movimento mundial de prevenção do câncer de mama, que é um dos cânceres mais incidentes no sexo feminino e mais prevalentes, que tem o maior número de casos, com exceção do câncer de pele, não melanoma. E vale ressaltar também que o câncer de mama ele não ocorre somente no sexo feminino. Também é possível o diagnóstico no sexo masculino, apesar de ser uma condição rara, tá certo? Em relação ao alerta que a gente faz no Outubro Rosa, em termos de medidas preventivas, um dos mais importantes fatores é manter um peso saudável. Isso está bastante atrelado à minha área, que é nutrição, né, onde a gente pode contribuir com uma alimentação saudável na tentativa de manter esse peso saudável. Então, a obesidade, o sobrepeso, tem uma forte relação com o aumento do risco do câncer de mama. É uma das mais evidentes, um dos dados mais evidentes que nós temos em relação ao risco do câncer de mama. Outros hábitos de vida também influenciam significativamente no risco da doença, como, por exemplo, amamentar. Mulheres que não amamentam têm um risco maior de desenvolver a doença do que aquelas que amamentaram. Inclusive, também quem tem filho antes dos 30 tem um risco menor de ter a doença do que quem não engravidou. Tá? Eu vou deixar para falar da parte nutricional mais para o final, que daí eu falo de uma vez. Tá bom. Outro hábito de vida muito importante na prevenção do câncer de mama é o fato de evitar bebidas alcoólicas. Então, a bebida alcoólica, um consumo excessivo, frequente, também tem alta relação com o aumento da incidência do câncer de mama, tá certo? O tabaco não tem tanta relação direta, mas a gente sabe que pode aumentar inúmeros tipos de câncer, o tabagismo, não só o câncer de mama. E a alimentação, né? A gente se alimenta e o alimento ele pode trazer benefícios para a saúde como malefícios. Quando a gente tem uma alimentação muito inflamatória, né, que acaba aumentando estresse oxidativo, que é a formação de radicais livres e fabricação de substâncias inflamatórias, a gente pode também favorecer o surgimento da doença. Né? O câncer é uma doença multifatorial, então é difícil, no momento de um diagnóstico, saber o que ocasionou de fato a doença, tá certo? Mas a gente sabe que quem se expõe a determinados fatores de risco tem essa chance aumentada. Existe, sim, os cânceres que são hereditários, por síndromes genéticas hereditárias, mas é uma parcela muito pequena, muito baixa dos diagnósticos, no máximo 5% advindo de doenças hereditárias, tá bom? Então, os fatores né, o nosso estilo de vida é extremamente importante na prevenção de diversos cânceres, inclusive do câncer de mama. E o que a gente tem em relação assim, à alimentação preventiva para o câncer de mama em si? A gente tem um alto consumo de vegetais, parece clichê, é clichê, na verdade, todo mundo ouve isso, tem que comer verdura, tem que comer legume, mas os estudos científicos trazem isso, tá? Quem tiver mais curiosidade, quiser ler, tem um site que se chama World Cancer Research Fund, que fala bastante dessa questão de fatores preventivos, né, e o que a gente pode fazer ao longo da vida para evitar esse tipo de diagnóstico. Alguma dúvida por enquanto do que eu falei? Muito bom escutar tudo isso aí. Eu nem imaginava que poderia dar em homens também. Eu não sabia mesmo sobre isso. E a questão, né? Eu queria entender um pouco da questão você falou da prevenção, né? Tudo bem, eu entendi a questão do alimento. Eu até quero entrar um pouco mais a fundo nisso. Mas eu gostaria de entender também como
por exemplo, que uma mulher pode se diagnosticar? Porque eu vou te dar um pouco da minha visão. Eu vejo muito, né, como que chega essa mensagem para mim, né? Porque isso é uma coisa importante também, né? É uma pessoa que, como eu enxergo isso, né? Como eu vejo essa mensagem. Como muito exame, então tem o exame do toque. Como que uma mulher ela pode se prevenir para saber se ela tem ou não? Ou ela tem que ir num médico? Como que faz para ela conseguir descobrir, né? Tem uma idade exata para isso? Quando tem 18 anos tem que fazer o exame do toque ou não? É alguma coisa mais para mulheres mais velhas? Ou é o tempo todo, né? Como é que funciona essa questão do autodiagnóstico? Ou ele funciona mais que você precisando ir mesmo no hospital? Eu realmente não sei como isso funciona, mas é uma das mensagens que chega para mim, né, na minha mente, quando me vem a mensagem Outubro Rosa. Certo. Eu ia chegar lá. Então, vamos lá. Primeiro que não tem um autodiagnóstico, tá? O autoexame, ele é importante ser feito. A gente tem que conhecer o nosso corpo, tanto homem quanto mulher, mas é apenas um indício, né? O diagnóstico, ele só ocorre de fato depois que você faz uma biópsia, que é um procedimento invasivo e que vai determinar se é um tumor maligno ou benigno. Lembrando que tumor benigno não é câncer, tá bom? Em relação, eu acho que a gente tem aqui que trazer, conceitualizar duas coisas diferentes. Uma coisa é prevenção, tá? A prevenção envolve a adoção de hábitos saudáveis de vida. Então, não fumar, não beber, ou pelo menos beber moderadamente, comer saudável, praticar atividade física, manter o peso saudável, que eu estava comentando, entre outros fatores que eu já falei. Aí a gente tem uma outra questão, que é a detecção precoce do câncer. E como que a gente faz essa detecção precoce? Por rastreio. Como que faz esse rastreio? Por exame. O autoexame é a forma mais simples, falando no caso do câncer de mama. Então, você vai, apalpa a mama, se sentir algum nódulo, algum caroço, ou se você notar sinais clínicos diferentes, né, como secreção, dor, ardor, enfim, pode acontecer algumas alterações próprias no seio que podem indicar um eventual tumor. E aí tem que sempre buscar o médico se tiver alguma alteração dessa que a própria mulher note no seu dia a dia. Mas a detecção precoce, ela envolve principalmente a mamografia, tá? A mamografia é um dos exames que consegue de fato mostrar se tem algum nódulo, algum tumor ali, e aí sim indicar para uma biópsia, a depender das características morfológicas desse tumor. Então, aí indicaria a biópsia para fazer de fato o diagnóstico. Qual é a idade? A idade é a partir dos 40 anos para fazer a mamografia, mas toda mulher, depois que menstrua e começa a vida sexual ativa, precisa acompanhar com o ginecologista, que é quem vai direcionando os exames. Como eu disse antes, existem casos de câncer de mama que são por fator hereditário. Essas mulheres que têm um histórico de mãe, tia, enfim, com diagnóstico de câncer em idade jovem, vai ter que antecipar esse rastreio, essa detecção precoce. Então, isso não é diretamente uma prevenção, mas é uma forma de você diagnosticar caso você tenha essa suscetibilidade ao tumor, de forma precoce, em estágio inicial, né, para poder ter maior chance de cura. O câncer, quando diagnosticado em fases iniciais, tem chance de cura de quase 100%. Então, por isso que é tão importante o exame. O autoexame, que é a primeira barreira, e em seguida um ultrassom e uma mamografia, no caso das mulheres acima de 40 anos ou quem tem histórico familiar da doença. Entendi. Entendi. É muito importante, então, a questão da prevenção, porque você aumenta as chances de que você tenha sucesso no combate contra a doença, né? Então, quanto mais você se monitora, né, mais você tem chance de descobrir, e descobrindo precocemente, você tem mais chances de sucesso. Então, por isso que é importante, né, toda a campanha, toda a mensagem, faz sentido por isso. Agora, antes da gente entrar ainda na questão da alimentação, eu gostaria de entender uma coisa, assim, a questão tabagismo, bebidas, alimentação,
eu entendo que, num geral, né, você ter uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável e hábitos mais saudáveis, você está prevenindo uma série de doenças, né? E acredito eu que todos os cânceres sejam, né, mais evitáveis se você tiver esse estilo de vida. Mas eu gostaria de entender se existe alguma particularidade do câncer de mama. Não sei qual particularidade, mas se tem alguma coisa, em específico, por exemplo, você não consumir, eu vou dar um exemplo totalmente fora, tá? Mas você consumir doce, em específico, doce te dá mais incidência de câncer de mama. Ou não tem nada assim de muito específico, é realmente de uma forma mais geral, como que é? Ou se tem alguma coisa mais específica relacionada ao câncer de mama em si? Tem sim. Então, como eu estava dizendo anteriormente, existe um compilado de estudos que mostram os maiores níveis de evidências de determinados alimentos. Então, por exemplo, o consumo regular de laticínios, né? Então, iogurte, leite, derivados magros, ou seja, desnatados ou com baixo teor de gordura, eles são protetores para o câncer de mama. O consumo é uma evidência mais limitada, mas ela existe, então, de legumes e verduras também mostram um efeito protetor por câncer de mama. Vale dizer que tem o diagnóstico de câncer de mama pré-menopausa e pós-menopausa. No caso do pós-menopausa, também tem uma evidência específica no consumo de uma dieta rica em cálcio, que mostra também um efeito protetor. Então, tem algumas questões que realmente fazem diferença no diagnóstico. Então, por exemplo, do câncer de mama é basicamente isso. Não tem outros alimentos específicos, mas, por exemplo, o câncer coloretal, que é um dos mais prevalentes também, tanto no sexo masculino quanto no feminino, um dos principais fatores protetores é não consumir carnes processadas ou restringir ao máximo, que são os embutidos. Peito de peru, presunto, salame, salsicha, etc. Então, tem alguns trabalhos, alguns dados específicos desses trabalhos científicos que mostram uma alta relação com determinados tumores. Por exemplo, o câncer de estômago tem uma forte relação com o consumo excessivo de sal. Então, né, o câncer hepático com o álcool, a bebida alcoólica, né, que geralmente antes do câncer hepático a gente tem um estágio de cirrose, que é quando tem a morte da célula hepática, né? O esgotamento dela. Então, tem sim algumas questões. O câncer de mama, então, retomando, tem essa forte questão com o consumo de verduras e legumes que não contém carboidrato. Então, aí vale lembrar que não entra batata, inhame, mandioca, cará, enfim. Então, seria realmente o restante dos legumes e verduras. O consumo regular de laticínios tem um efeito protetor. E o consumo no caso do pós-menopausa, de uma dieta rica em cálcio. O doce, que você perguntou e tem a dúvida, na verdade não é o doce, né? É o açúcar refinado. Ele não tem uma relação direta, assim, não se mostra, pelo menos, uma relação direta com o câncer de mama, mas a gente sabe que o açúcar simples, o carboidrato simples, ele é altamente inflamatório quando a gente consome de uma forma desregrada, sem um equilíbrio. Então, não é que você não pode comer arroz, não pode comer batata ou macarrão ou mesmo um doce. Pode, mas você tem que saber equilibrar isso dentro da sua rotina. E isso é muito individual, porque vai depender do quanto essa pessoa é ativa, se ela tem já alguma doença prévia que realmente limita o consumo do carboidrato, como, por exemplo, um diabetes ou uma intolerância à glicose, ou qualquer outra condição de saúde que realmente precisa evitar os carboidratos simples. A gordura saturada, ela também é extremamente inflamatória, então prejudicial para diversos diagnósticos de doença crônica. Então, a gordura saturada a gente tem nas carnes vermelhas, na pele do frango, em todos os derivados de leite. Se você não consumir a versão desnatada ou magra, você está comendo gordura saturada, que é uma gordura que a gente tem que comer em pequena quantidade ao longo do dia, porque aumenta o risco de doença cardiovascular, inclusive de câncer, porque acaba ocasionando maior inflamação no organismo e maior
fabricação de radicais livres se consumido em excesso. Deu para responder a sua dúvida? Deu, claro que deu. Entendido, muito bem entendido. E agora uma coisa que eu gostaria, né, de entender, eu vou até contar um caso pessoal nosso, né, mas eu vou introduzir o assunto com essa história, porque é de entender, eu queria te perguntar, na verdade, Tainá, um pouco sobre a importância da educação alimentar desde o começo, de sempre, né? Vamos pegar já tratar de pessoas um pouquinho mais velhas, os jovens ali que estão no ensino médio, né? Que é o nosso principal público-alvo, mas a importância de desta fase da vida você já saber ter escolhas saudáveis e escolhas boas para a sua alimentação que vão te prevenir, como você disse aí com muitos detalhes, uma série de doenças. E eu digo isso pois antes de te conhecer, como será sabido agora, eu era uma pessoa de péssimas escolhas alimentares. E hoje sou uma pessoa de ótimas escolhas alimentares, mesmo porque tenho você ao meu lado para me ajudar nisso. Mas, né, eu vou contar um caso de como eu era péssimo em escolhas alimentares. Teve uma vez, né, que eu fazia academia na época, né, hoje em dia eu me dedico muito mais à corrida, bicicleta, nadar, mas na época eu gostava de malhar. E eu liguei uma vez para minha esposa maravilhosa e disse a ela que estava numa ótima dieta. E aonde eu tinha acabado de comer 3 ovos crus, né? E eu ia para fazer uma janta, no qual era para ser uma janta leve. Então eu passei no supermercado, comprei uma lata de atum, que para mim atum era leve, comprei os legumes, né? Que você comprava, comprei ovo, milho e eu acho que tinha mais algumas coisas ali, cebola, batata, comprei batata e falei, vou comer, eu estou em uma dieta. Quando eu terminei de comer, eu não conseguia me movimentar. Eu acho que eu comi uma lata de atum, uns 3 ovos e já tinha comido o ovo cru durante a tarde. Então, assim, e eu ainda falei, olha, agora eu acho que vai. Alguma coisa eu errei, talvez na quantidade, porque eu realmente não conseguia me mexer depois de comer uma lata de atum, 2 ovos, milho, ervilha e mais algumas coisas, batata. Então, assim, resumindo, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, né? E aquele dia você já começou a me ajudar, começou a falar comigo, depois demorou, foi um longo trabalho onde eu conseguisse criar hábitos saudáveis na minha vida. Então, hoje eu sou uma pessoa que antes, né, quando ia numa padaria às 7 horas da manhã pedir uma Coca-Cola e uma coxinha, eu não me lembro da última vez que eu comi uma coxinha. E assim, não é porque eu sou uma pessoa que me privo das coisas, né? Eu não me privo de nada. Se eu quiser comer uma coxinha amanhã, eu vou e como. Se eu quiser comer um pastel, eu vou e como. Mas isso não faz parte da minha rotina, porque eu troquei alimentos e eu sou muito feliz com essa troca. Agora, o que eu quero te dizer? Qual é a importância e como o jovem hoje em dia deve buscar essa informação, né? Como que ele deve buscar entender essa importância, né? Quais conselhos você daria, né? Onde começar a mudar o que, olha, corta refrigerante, não gosto, mas é ruim, ou substitui, começa a tomar mais água, não toma água na hora do almoço, evita chocolate à noite, não sei, né? Estou deixando em aberto para você, mas como seriam os primeiros passos, né, para não chegar num estágio de UTI, igual eu cheguei com o meu ovo cru e a minha janta saudável, que eu não me mexi, e a pessoa consiga melhorar de vida. E aí é sabido que com hábitos saudáveis, né, todo mundo sabe disso, hábitos saudáveis, fazer esporte, isso aí vai melhorar. Então, mas é uma coisa de educação que eu não tinha. Eu falei até esses dias para você. Antes, na academia, comi uma fogaça de 3 queijos, né? Por isso que talvez eu era aquele gordinho forte, né? Porque não tem como, né? Ser, segundo você mesmo, canela grossa, que tinha a panturrilha grossa, né? Panturrilhas grossas. Canela grossa não, panturrilhas grossas. E aí é essa questão, né? Então, como buscar, né? Porque é uma coisa que me fez falta na juventude. Sim, e isso que você traz é extremamente relevante. Eu só não concordo, não é que eu não concordo, mas ao meu ver, né, a educação nutricional ela deve ser introduzida já na idade infantil ali, né, junto com o primário. Eu estou um pouco perdida porque mudou todo o sistema de educação, mas enfim, a partir ali da primeira série, acho que já deveria ter um trabalho importante com as crianças
do porquê que a gente tem que se alimentar bem, né? Como que essas escolhas alimentares elas impactam na nossa vida desde o intraútero, ou seja, o que a nossa mãe comeu, o que ela passou quando a gente estava lá na barriga dela, já faz muita diferença. Alô, mãe? Dona Sônia? Muitas coisas a gente descobriu, né, com o avanço da ciência. Então, nossos pais também, a gente não pode culpar a nossa geração passada, mas hoje em dia a gente já tem essa informação, e essa informação ela circula de forma muito rápida e constante na internet. Então, é importante a gente sempre estar ligado. Então, para mim, já tinha que ter um trabalho assim de saúde pública mesmo, por parte de organizações governamentais ou mesmo não governamentais, de escolas particulares, no caso, de introduzir como disciplina, né, numa carga horária menor, claro, essa questão de educação nutricional, da gente saber o básico, né, do que são nutrientes, dada importância. E falando assim, que você fala, o que você já daria de dica para quem quer mudar já de hábito ou alertar, né? É difícil eu falar uma coisa específica, porque cada indivíduo tem as suas particularidades, os seus gostos. Então, é difícil eu falar assim, não coma tal coisa. Mas eu acho que uma regra, não uma regra, mas uma recomendação coringa é faça da sua alimentação, né? A base, ela deve ser de tudo que vem da terra, tá? Porque são os alimentos frescos, são os alimentos in natura, menos processados, baixo teor de gordura, rico em fibras, rico em vitaminas, rico em minerais, em compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Então, se a gente tem uma alimentação cuja base, não estou falando que você precisa ser vegetariano, vegano, não é isso, mas cuja base é do reino vegetal, com certeza você já está se blindando, né? Não posso dizer totalmente se blindando, porque as doenças crônicas elas são multifatoriais, mas você está contribuindo para evitar e reduzir, minimizar o risco de diversas doenças. Então, eu acho que isso seria coringa em termos de uma orientação assim geral para todo mundo. Entendido, muito bem entendido. Eu só vou levantar um ponto, né? Que é assim, eu entendo a parte que você falou, né? Que hoje a gente tem todas as informações e tudo mais na internet, mas eu ainda acho que a escola tem que puxar mais para esse assunto, porque é muito fácil a pessoa se perder nesse mundo da internet sem ter a orientação de alguém. Porque você vai lá, você vai achar um monte de dieta, um monte de coisa que talvez seja perigosíssima você fazer. Sim. Isso aí eu acho que eu nunca nem te contei, mas eu tinha complexo um pouco do meu corpo quando eu era mais jovem mesmo, bem criança. E eu fiz uma vez uma dieta que eu passava fome. Eu fiz acho que 1, 2 semanas, não sei nem se minha mãe sabe disso, talvez saiba, mas uma dieta assim, ó, eu jantava quase nada, comia quase nada. Eu nem lembro aonde eu arrumei isso aí. Não foi na internet, porque naquela época nem tinha direito, mas assim, eu lembro que eu arrumei essa dieta, fiz alguns dias, e assim, totalmente errada, né? Porque Fábio, sou contra dietas, porque eu acho que isso não precisa, né? Você é prova disso, eu perdi 10 quilos durante a pandemia, né? Apenas corrigindo hábitos alimentares, sendo que eu já tinha perdido 10 antes, corrigindo hábitos alimentares, sem fazer esforço nenhum extra. Né? Você se lembra, eu comia sorvete todo sábado quando eu chegava na minha meta do peso. Todo sábado. Então, assim, não mudei nada. Mudei, assim, em vez de colocar 2 colheres de Toddy, eu colocava 1. Em vez de jantar 2 vezes, eu jantava 1. Então, alguns, entre aspas, esforços para que eu tivesse uma alimentação mais controlada, mas eu nunca me privei de nada. Então, assim, é sim importante a pessoa buscar a informação. A internet tem todas as respostas, mas se você não souber e ser orientado a qual pergunta fazer, ela pode ser uma arma, principalmente quando a gente fala de educação, porque educação alimentar é saúde, e sem saúde você não faz nada. Você não faz absolutamente nada. Você primeiro tem que ter saúde. Eu quero família em primeiro lugar. Sim, pode ser, mas sem saúde você não tem também a família. Então, assim, a saúde é em primeiro lugar. Depois, com saúde, você vai conseguir fazer o resto. Né? Mesmo que você não tiver saúde,
como é que você vai fazer o resto? Então, muito importante e muito bom você dizer tudo isso para a gente. Então, eu acho que ficou muito bem claro. Eu ainda tenho uma dúvida que eu vou te perguntar, que é o seguinte, que agora você me deixou com essa preocupação, inclusive. Como é que o homem descobre se tem câncer de mama ou não? Como que ele se previne? Ele tem que fazer alguma coisa? Porque agora eu não entendi. O homem não sabia que o homem poderia ter. Então, assim, é os mesmos processos da mulher? O homem, quando chega nos 40 anos, além de fazer o tal do exame do câncer de próstata, tem que fazer alguma coisa de um exame de mama? Eu não, como que funciona? Porque agora os nossos ouvintes do sexo masculino também querem saber. Certo. Bom, o homem, né, como eu falei, no sexo masculino, o câncer de mama é uma condição muito rara. Então, assim, não tem diretrizes específicas igual no sexo feminino de exames em determinada idade, enfim. O autoexame é sempre importante, por isso que eu falei, conhecer o seu próprio corpo, não só pensando em câncer de mama, mas outras doenças, é muito importante, porque qualquer alteração física ali no momento, a gente já tem que buscar um médico, um especialista, mas infelizmente não tem assim, uma idade, precisa fazer mamografia, não, são casos muito raros mesmo, né? Infelizmente a pessoa acaba descobrindo geralmente pelo toque, sente um carocinho, alguma coisa assim, e uma dor diferente, um incômodo na região, e aí vai buscar o médico. Infelizmente, pode ser que haja uma negligência por parte do homem, demore e fale, não, não é nada, né? E vai levando, e às vezes demora de ter esse diagnóstico se não já não busca no momento inicial do desconforto ou do achado que ele notou. Mas não tem, amor, infelizmente, assim, pelo menos da última vez que eu estudei, porque as coisas, elas mudam muito na área da saúde, inclusive, mas da última vez que eu estudei mais a fundo essa parte de câncer de mama em homem, não tinha essas recomendações, nem em diretrizes nacionais e nem internacionais. Como tem, por exemplo, o exame de toque, no caso da detecção precoce do câncer de próstata, não temos. Entendido, mas está esclarecido, estou a par agora disso. E olha como é engraçado, eu sempre falo para você que esse podcast sempre me enche de informações, e mesmo morando ao seu lado, eu só fui agora descobrir isso gravando um podcast com você. Morando ao seu lado, não, morando junto com você, né? Porque nós não somos vizinhos, somos casados. E sobre o que você falou, até aí para a gente já finalizar, a questão de conhecer o corpo é muito importante. Isso é algo que eu desenvolvi, né, com o esporte na minha vida. O esporte me dá isso, né? Eu tenho total noção se eu acordei bem, se eu não acordei bem, se eu estou correndo, tem um dia que não estou muito bem. Eu tenho muita noção do meu corpo e da energia do meu corpo de tanto treino, né? Você está treinando toda hora, estou treinando todo o tempo, então eu sinto muito isso. Então, a questão de conhecer o seu corpo é fundamental. Você tem que, estou tendo alguma coisa, não é normal, né? Essa dor de cabeça não é normal, essa dor aqui no peito não é normal, né? Essa fadiga que eu estou sentindo não é normal. Então, conhecer o próprio corpo é muito importante. Eu acho que cada um tem suas maneiras. Para mim, veio na forma do esporte, o esporte me deu isso de presente, então eu me conheço muito bem, né, por causa do esporte, mas isso realmente é algo muito importante, e nunca negligenciar nenhum sintoma de nada, né? Sempre prevenir é melhor do que remediar, e para prevenir a gente tem que estar atento, né? Primeiro escolhas saudáveis, depois atento. Então, eu acho que para a gente finalizar essa série especial, a gente conseguiu introduzir, né, essa conscientização nas pessoas, que as pessoas entendam sobre isso, e que cada vez mais a gente possa conectar informações de qualidade, de educar as pessoas. É isso que precisa ser disseminado, e é para isso que a gente está aqui. E muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi um prazer você explicar isso para a gente. Nós dois estamos de rosa, né, para comemorar o Outubro Rosa. E amor da minha vida, um grande prazer aqui, a segunda sua participação aqui no MatrizCast. Muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço.
É um tema de extrema relevância, a gente está divulgando aí para todos os ouvintes. Espero ter contribuído com novas informações. E lembrar sempre que comer é um ato de autocuidado, extremamente importante, então cuide-se. E fazer sempre do seu alimento o seu próprio medicamento, é a melhor forma, né? Antes prevenir do que remediar, como você mesmo disse. Muito isso. bem, muito Muito obrigado. obrigada. Eu tenho só uma dúvida antes da gente terminar o episódio. Qual que é o cardápio de hoje? Bom, o cardápio de hoje são legumes assados, batata doce não, batata comum com páprica, abobrinha no forno, tomatinho cerejas, berinjela, ovos. Isso. Tudo isso aí? Bom, então vocês dão licença e laranja a nós, de afinal sobremesa. estamos no... Hã? E laranja de sobremesa. Laranja. Sem laranja eu não fico sem sobremesa. Então vocês nos dão licença. Afinal, estamos gravando aí separados aí por essa faixa preta aqui, uma câmera cada um, mas estamos na mesma casa e eu estou morrendo de fome. Então, muito obrigado. Vou comer exatamente aí o que temos no nosso cardápio. Foi um prazer. Eu vejo vocês na próxima semana, onde vamos voltar à nossa programação normal. Eu espero que você tenha aproveitado esta série especial do MatrizCast, que ela tenha mostrado para você história de mulheres incríveis, a força das mulheres, como elas são incríveis e maravilhosas. E eu fecho aqui essa série com a minha querida esposa, que contou para nós sobre o Outubro Rosa e a conscientização. Um beijo, meu amor. Vamos jantar. Beijo, boa noite. Obrigada. Boa noite para todos.